Olá, aluno, tudo bem com você? Hoje nós estamos indo para mais uma aulinha e eu peço nesse momento, para que o Senhor possa estar indo aonde você estiver, que a palavra dele seja clara e eficaz no seu coração, que você possa buscar constantemente por essa palavra, que nesse momento tudo que for distração, tudo que não pertence ao Senhor, que a tua mente seja cativa aí nesse momento, que tudo que não pertence a Ele venha cair por terra em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos falar sobre um tema que é orando a palavra. E é um tema muito interessante, muito legal. Esse módulo ele é todo baseado em um livro, que o nome do livro é Orando a Palavra, e que é o livro da Valnice Milhomes. É um livro que fala justamente sobre como orar a palavra, como entender, compreender. É um livro pequeno, de 292 páginas, bem simples, rapidinho você lê. E você vai ter uma compreensão muito maior de tudo aquilo que o Senhor tem para nós diante dessa aula. Hoje eu vou dar aula, vou falar sobre algumas coisas, mas como a gente tem um tempo curto, muitas coisas às vezes passam despercebido, ou a gente acaba esquecendo de mencionar. Então peço para que vocês, se vocês tiverem dúvidas, nos mande, mas também fica a dica aí para ler esse livro, que é muito importante. O primeiro capítulo ele já fala sobre as nossas orações pessoais e é algo muito legal, e aprender a orar a palavra é algo importante para nós crentes. Então fica a dica aí, vai lendo aí nos próximos módulos, vai lendo aí durante a nossa escola, e eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso na sua vida. Ele tem no Google ali em PDF, mas o bom mesmo é fisicamente, mas dá para ler ali também em PDF, que já vai ser uma experiência bem legal. E falando sobre orando a palavra, é algo muito legal porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para nossa vida. E tudo que está relacionado a ela vem de Deus. Então, quando nós aprendemos a orar a palavra, quando nós aprendemos a ler a leitura da palavra, e aquilo ali é constante na nossa vida, nós lemos todos os dias, nós começamos a aprender das vontades de Deus, do que Deus nos deixou como promessa, como princípios, seus mandamentos, as bênçãos dele sobre a nossa vida, tudo que ele nos prometeu, tudo que ele espera de nós, como trilhar o nosso caminho. Então é algo que nós precisamos entender. Assim como países têm as suas leis, norteia as suas leis, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é as nossas leis. Ela é a constituição do reino de Deus. Então nós precisamos entender e compreender. E toda a palavra de Deus, quando nós oramos, nenhuma palavra lançada ela volta vazia. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dará a resposta. Ele nos trará a resposta daquilo que nós temos pedido, seja qualquer coisa. E lá em Isaías 55, 10 ao 11, fala justamente disso, Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, a palavra lá não retorna, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que agrada, que me causa prazer, e prosperará aquilo para que a designei. Tudo que você orar ao Senhor, tudo que você entregar nas mãos de Deus, com certeza, o Senhor trará a resposta. E quando nós oramos aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos fala, é muito mais eficaz. É como se nós tivéssemos voltado para o Senhor. Senhor, o Senhor me prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu creio e isso se faz verdade na minha vida. O Senhor me prometeu que me colocaria por cabeça e não por cauda. A tua palavra diz que se eu buscar teu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas da minha vida serão acrescentadas. Você já ora com a certeza e convicção daquilo que o Senhor te prometeu. Você tem certeza que Deus, Ele te prometeu aquilo e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ele te honrará
Ele honrará a palavra dele dentro daquilo que ele nos prometeu. E isso é orar a palavra. Isso é entender o que você vai pedir, como você vai pedir. É você ter intimidade com Deus, é você ter intimidade com o Pai, com o Altíssimo. Quando nós temos um relacionamento com alguém de forma íntima, nós não temos medo de cobrar algo que ele nos falou, nós não temos medo de conversar intimamente, de abrir o nosso coração, seja em qual situação que for, seja num momento de alegria ou num momento de tristeza. Você sabe como se relacionar com aquela pessoa. Quando você está conhecendo alguém e você gosta de estar na presença dela, você começa a talvez estudar sobre aquela pessoa para saber o que agrada, o que não agrada, o que desagrada ela. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos chegar a Deus e ficar em silêncio sem saber como orar, sem saber como se comunicar com aquele que nos criou. A Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Criador conversando com a sua criatura. A oração é uma forma de nos comunicar com o Pai. E isso é muito mais eficaz quando nós temos certeza com quem nós estamos falando. É aquele que tudo pode, é aquele que tudo faz, é aquele que renova nossas forças, renova a nossa fé, nos trazendo convicção de tudo aquilo que Ele nos prometeu é verdade e se fará presente em nossa vida. Lá em Efésios 4, 29 ao 30 diz assim: não sairá da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Esse versículo ele fala sobre como nós não orar palavras torpes, palavras que vão contra os princípios de Deus, palavras que são que inferem o nosso caráter, que ferem as coisas do reino. Você não pode lançar coisas duvidando daquilo que o Senhor é, duvidando daquilo que o Senhor te prometeu. Muitas vezes nós paramos e nós oramos falando sobre coisas que nós duvidamos do Senhor. E a nossa oração com o Pai é aquela da certeza de tudo que Ele nos prometeu e da verdade que Ele tem sobre nós. Então não lance palavras torpes, palavras de maldição, palavras erradas, palavras contrárias àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes a gente chega ao Senhor orando aquilo que está no nosso coração de frustração, de tristeza, talvez até de um fracasso. E nós duvidamos daquilo que Deus é, nós duvidamos do poder que Ele tem para fazer na nossa vida, porque nós tivemos uma situação que não nos agradou, que foi contra aquilo que nós queríamos. Mas Deus, o Senhor, diz que o Senhor é Deus e eu estou passando por isso. O Senhor fala que eu não iria passar necessidade, mas eu estou passando por isso. Todas as coisas têm propósito. Mas quando a nossa oração muda, a nossa vida muda. Quando você ora, o Senhor me prometeu, então o que eu estou passando não prevalecerá sobre a minha vida, porque eu confio no Deus que eu sirvo, no Deus que está sobre mim, nas tuas promessas. É a diferença em orar na convicção de que de quem é Deus, ou orar naquilo que nós acreditamos ou pensamos, entende? Então, nós vamos falar sobre alguns princípios que governam orar a palavra. O primeiro é conhecer a vontade de Deus pela palavra. 1 João 5, 14 ao 15 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. É orar na convicção de que Deus já nos deu, de que aquilo ali vai acontecer, de que aquilo ali tem propósito. O Senhor já fez para que talvez seja uma situação ruim, mas Deus tem um propósito naquilo. Ele vai me levar num lugar mais alto, Ele vai fazer, vai me promover. Isso é para me forjar, isso não é para me derrotar. As nossas orações têm que ser de motivação para aquela vontade de Deus. Quando nós sabemos o que Deus quer para nós,
Nós não seguimos caminhos errados, nós não tomamos decisões erradas. Isso nos ajuda a discernir. Algumas perguntas vêm para mim, Lu, mas como eu sei qual é a vontade de Deus, qual é o Espírito, quando é o Espírito Santo falando comigo? Quando nós sabemos o que Deus nos prometeu. Quando nós sabemos o que é a vontade e a verdade de Deus, fica muito mais fácil de escolher o caminho certo. Fica muito mais fácil de discernir o que é, o que não é de Deus. Quando nós sabemos as promessas e o que Ele espera de nós, nós não vamos se corromper ou tomar decisões que ferem a vontade de Deus. Porque nós sabemos o que Deus espera de nós. Deus espera que nós possamos ganhar nações, então é isso que eu vou fazer. Deus diz que eu preciso ser paciente, bondoso, amar ao próximo, é isso que eu vou fazer. Deus diz que eu não posso ser rebelde, que eu não posso ir contra minhas autoridades, é isso que eu vou fazer. Deus diz que eu preciso ser uma pessoa que pregue a palavra, que leve luz para outras pessoas, que eu seja sal, e é isso que eu vou ser. Deus fala que eu não posso mentir, que eu não posso ser corrompido. Os seus mandamentos me ensinam isso. Não matar, não adulterar. Essas são as vontades de Deus. Então é isso que eu tenho que escolher para minha vida. Ir contra todos os pecados e contra todas as leis que não pertencem ao Senhor. Entende? Isso é conhecer a vontade de Deus. E quando nós entendemos o que é verdade, o que é de Deus, nós tomamos decisões a favor dele. E as nossas orações são dentro da vontade dele. Segundo, começar as orações com a resposta. Lá em Salmos 23, 1, diz assim: Yahvé, tu és o meu pastor, nada me faltará. Nós, como eu falei ali já no começo, da aula, nós começamos a orar, crendo que aquilo que o Senhor nos prometeu é verdade. Então nós já começamos a orar com poder e autoridade que Ele pode nos fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu. O Senhor é Deus, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo já fez, o Senhor já pagou um preço na cruz para mim, pelos meus pecados. E hoje eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos prometeu, mas acima de tudo, que o Senhor possa, Deus, cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. Que o Senhor se revele com a tua verdade dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aonde quer que eu for, o Senhor se cumpra com a tua verdade. Deus, eu não sei o que o Senhor precisa fazer, mas o Senhor diz que se eu for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, o Senhor repreenderá o devorador. E eu creio que isso fará presente nas minhas finanças. Você já ora com a verdade do Senhor na sua vida, entende? Isso é começar orando com a resposta, porque você sabe que o Senhor vai fazer e que a palavra dele não volta vazia. Terceiro, mudar a linguagem da oração. Como eu falei, a maioria das vezes nós começamos as nossas orações frustrados, decepcionados e tristes e questionando a Deus. Deus, por quê? Deus, eu não acredito. Deus, isso, Deus e aquilo. Eu sei que tem dias que nós não estamos bem. Eu sei que tem dias que nós não entendemos o porquê que nós estamos vivendo certas situações, certos momentos, certas coisas. Mas uma coisa eu sei. Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. E Deus, ele está conosco, nos guardando e nos protegendo. Desde o momento que nós praticamos o bem, o Senhor, ele vai contra. O Senhor vai a favor da nossa vida, quando nós praticamos o bem. E quando às vezes nós tomamos algumas atitudes e nós oramos como fracassados e como decepcionados, Deus não tem como agir se nós não conseguimos demonstrar aquilo que nós acreditamos. Entende? Deus, ele tá sim aqui para te ouvir. Deus, ele tá para sim ouvir as tuas lamentações, porque o Senhor sabe que nós temos dias ruins, mas nós estamos aqui também para chorar no colo do Pai, crendo que os dias ruins passarão e que a vitória dele prevalecerá sobre nós. Amém? As nossas orações, a nossa linguagem de oração tem que ser a linguagem do Pai. Tem que ser a comunicação com o Altíssimo. Nós não estamos falando com qualquer pessoa. Nós estamos falando com aquele que tudo pode. Então, lá em Isaías 66, diz assim: Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que
treme da minha palavra. Contrito, aquele que está arrependido de verdade, todo o coração dos seus pecados. O Senhor olha para a sua oração e Ele sabe se você está pedindo algo que seja para algo bom ou se aquilo é só um desejo do seu coração, das suas vontades, porque você quer se promover alguma coisa. O Senhor conhece todos os desejos do nosso coração e Ele olha para nós conforme as nossas dificuldades. O Senhor não desampara nenhum filho dele. O Senhor não desampara nenhuma daqueles que buscam Ele de toda a sua verdade. Talvez hoje você está passando por uma situação difícil, você não sabe nem para onde ir, como fazer. Clame ao Senhor. Chore aos pés dele se for necessário. Mas acredite que toda essa situação vai passar. Que toda essa frustração vai passar. E você vai obter a vitória naquilo que você tem buscado diante dele. Quarto, fazer da palavra de Deus um versículo de oração. 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Se nós oramos a palavra de Deus, crendo que a promessa dele está sobre nós, que a lei dele prevalece sobre nós, e nós praticamos o bem, ela vai se cumprir sobre nós. Mas a própria palavra de Deus diz que a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, aqueles que continuam errando, mas usam o nome do Senhor como uma forma de religiosidade, ou até mesmo de porque crenças da família. Deus, ele é um Deus de verdade, ele prevalece dentro da verdade. E as nossas orações, é fazer a verdade de Deus na nossa vida e botá-las em prática. É orar a palavra e botar ela em prática. É colocar aquilo que o Senhor nos promete como confiança. Senhor, eu confio que o Senhor me prometeu isso e que isso vai acontecer. Mas o que eu preciso fazer para que ela aconteça? Para que ela seja eficaz na minha vida? Eu preciso renunciar a isso, eu preciso dar esse passo, eu preciso ir adiante. Eu preciso crer crer com fé é além do que a gente vê. É crer naquilo que o Senhor nos prometeu, no sobrenatural dele. Então, fazer a palavra, o versículo de oração. Então, como eu já falei, é usar a própria palavra ao nosso favor, ao nosso bem. É saber que aquilo ali é verdade e nós acreditarmos nisso. Só que nós só vamos conhecer a palavra se nós lermos e buscarmos por ela todos os dias. E quem nunca leu um versículo, num dia o Senhor revelou, o Espírito Santo te revelou de uma forma, no outro dia ele te revelou de outra. Porque o Senhor, a palavra dele é viva. E ele sabe qual é o momento que você tem passado e o momento que você precisa ouvir aquela palavra e como ele precisa penetrar no seu coração. Para que ela gere vida em você e você possa colocar em prática aquilo que ele te prometeu. Quinto, a importância da palavra na oração. A Bíblia é nosso maior manual, Eu já falei isso em outras aulas, falei isso no início dessa aula. Ela é nossa fonte de autoridade, de poder, de libertação, de cura, de transformação. Ela é a certeza das bênçãos de Deus para nossa vida. Ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos dá salvação. Ela é a fonte de todas as coisas, ela é eterna. Ela é a mesma ontem, hoje, ela é para sempre. Deus, ele não muda e a sua palavra não muda. E isso é que importa a nossa, Lá em Salmos 119 diz assim: para sempre o Yahvé está firmada a tua palavra no céu. Isaías 48, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eterna. Deuteronômios 8:3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Yahvé, disso viverá o homem. Nós viveremos da palavra de Deus. Pode faltar qualquer coisa, mas se nós permanecermos firmes na palavra dele, crendo que ele está conosco, que a verdade dele prevalece em nós, podemos passar por qualquer situação, tempestade, podemos passar por necessidade, mas em um certo momento o Senhor nos dará vitória.
Ele usará de pessoas, ele usará de situações, ele usará de momentos para te promover e para revelar a palavra dele como verdade. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Salmos 119, 13. Salmos também 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? O Senhor é quem te guia, é quem te dá direção, é quem nos ilumina, né? Ilumina o nosso caminho ali para que nós não andemos na escuridão, mas que nós possamos andar na luz. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem e atendê-la como a tua candeia, né? Uma pequena peça de iluminação, que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Pode estar o dia mais triste, mais escuro, aquela coisa que você não vê mais saída. O Senhor está ali, como uma candeia, para iluminar os teus caminhos e os teus dias. Para que a escuridão não prevaleça, mas que a verdade dele seja eficaz no seu coração. O uso da Bíblia como base das orações, né? Deus, ele fala, né? Deus é o Criador falando com a sua própria criatura. Então, a palavra de Deus, ela é algo para que nós possamos estudar todos os dias, para que ela estimule os seus princípios, meditar nela para que nós possamos memorizar aquilo tudo que ele nos prometeu, para que nós possamos memorizar as promessas dele e aquilo se faça verdade na nossa vida. Quando nós lemos a palavra e nós memorizamos, nós sabemos como agir, como lidar com certas situações e até como falar com algumas pessoas em certos momentos. Nós sabemos como orar a Deus, nós reconhecemos ele como Altíssimo e nós conversamos com ele como Altíssimo. Quando nós temos um relacionamento com o nosso Pai, nós sabemos exatamente como conversar. Sim, com respeito, mas com intimidade. E Deus espera isso de nós, que nós possamos ter intimidade com ele. Josué 1:8, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Quando nós temos convicção da palavra de Deus, tudo que sai dos nossos lábios é para abençoar. É para nos abençoar e abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. É orar pelas pessoas de forma clara, tendo certeza de que Deus pode fazer. Não só na nossa vida, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Como basear as orações na palavra de Deus? Nossas orações podem ser de ações de graça, de louvor, de adoração, petição, entrega, consagração, intercessão. Como é importante a oração de intercessão, você orar pelo próximo, você orar pela vida de outras pessoas, você interceder por alguém ou por alguma situação. Quanto isso é poderoso. Quando nós aprendemos a orar a palavra, nós aprendemos a orar por certas situações de forma diferente. Você precisa colocar o seu nome, o nome daquela pessoa na sua oração. Senhor, eu coloco o nome de fulano diante do Senhor, para que o Senhor possa estar indo com a tua cura, que o Senhor acampe os teus anjos, que o Senhor faça presente na vida dela. Senhor, que o Senhor possa levar a salvação na vida de tal pessoa. Senhor, que o Senhor possa agir na minha vida de inúmeras formas. Você começa a orar de forma diferente, não somente pela sua vida, mas pela vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Quando alguém está passando alguma necessidade, não espere que ela venha até você pedir. Se você sabe que ela precisa de uma oração, se coloca à disposição para orar. Não consigo, não dá, então ore no seu secreto para aquela pessoa, mas não deixa de interceder por outras vidas, porque quando você ora para outras pessoas, Deus está trabalhando ao seu favor, Deus está fazendo aquilo que Ele te prometeu. Declarar em voz alta, se possível, você orar em voz alta. Parece que quando nós oramos em voz alta é muito mais forte, né? É muito mais vibrante. Declarar
é muito mais importante. Não porque Deus, Lu, mas Deus conhece todos os desejos do meu coração, Deus conhece todos os meus pensamentos, verdade, Deus conhece, mas quando você externa aquilo que você espera dele, quando você coloca para fora com forma de vigor aquilo que você acredita que o Senhor pode fazer na sua vida, é muito diferente. Se não é só pensamentos, você só tá pensando, mas quando você declara, você coloca para fora, é porque você acredita naquilo que você está falando. É que você acredita e confia que Deus pode fazer na sua vida. Tenha um tempo de qualidade com Deus, reserve um tempo para que você possa meditar na palavra e que você possa orar com o Senhor. Separe, o seu lugar secreto, aquele lugar onde te aproxima de Deus. Todos os lugares o Senhor está, mas sempre tem aquele lugar onde você se conecta mais fácil, mais rápido com o Senhor, aonde é o seu lugar secreto. Onde você tem intimidade com Deus. Isso precisa ser em todos os momentos da nossa vida, sim, diariamente, constantemente. Busque pelo Senhor todos os dias, pela sua palavra, para que as suas orações sejam eficazes e a resposta de Deus seja eficaz também na sua vida. Tenho certeza que a partir do momento que você começar a entender, essa questão de orar, de como orar, não que nossas orações sejam erradas, toda oração o Senhor vai ouvir, mas quando você ora crendo na verdade, no quanto Ele é poderoso, no quanto Ele pode fazer na sua vida, tudo é diferente, tudo muda. Você vai ver que as suas orações vão passar a ser mais de gratidão do que de petição. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Queria estar orando nesse momento, para que o Senhor possa estar entrando aí na sua vida nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada um que está assistindo, meu Deus, essa aula. Que o Senhor, meu Deus, possa estar alcançando cada um no seu íntimo, no seu secreto. Que o Senhor possa, Deus, estar dando discernimento para que eles, Deus, possam orar de forma certa, pedir de forma certa. Que eles possam, meu Pai, ter um coração grato e disposto a Te buscar cada vez mais e mais. Que o Senhor possa gerar neles, meu Pai, o desejo de devorar a palavra e de ter convicção de tudo aquilo que está lá dentro é promessa do Senhor, é mandamento do Senhor, é princípios, é a vontade de Deus para nós e que o Senhor já fez verdade na nossa vida. Deus, é que tudo que o Senhor nos prometeu já realizou na nossa vida a partir do momento que nós buscamos e tendo convicção disso. Senhor, que o Senhor possa estar alcançando cada um dentro do seu lar, meu Pai, trazendo resposta e a Tua verdade. Deus, que se eles estão passando por algum momento difícil, que o Senhor possa estar intervindo com os Teus anjos e com o Teu poder. Que eles possam, Deus, estar sendo libertos desse momento, mas na convicção que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que a Tua palavra é eterna e que ela não volta vazia. Assim eu oro, meu Pai, entregando cada vida e cada coração diante de Ti, para que o Senhor possa cuidá-los e guardá-los com o poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, aluno? Deus abençoe a sua vida.